Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma página do meu diário. Esse é o podcast diário de uma imigrante. Eu sou a Karine Lima e aqui a gente compartilha um pouco sobre como é a vida de uma imigrante, todos os perrengues que a gente passa, todas as dificuldades com o idioma, com o novo trabalho. E no episódio de hoje, eu trouxe um tema que a gente já começou meio que a falar ali no episódio anterior, que eu falei sobre a síndrome do impostor, mas aqui hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo e de um modo um pouco mais prático na questão de trabalho. E esse episódio de hoje especificamente não é necessariamente sobre os trabalhos aqui no Canadá e como conseguir um trabalho aqui no Canadá, mas sim é um episódio mais prático para todo mundo que sonha em fazer uma transição de carreira ou em procurar um outro trabalho, um outro emprego e se sente preso e se sente sufocado e não sabe o que fazer. Então esse episódio de hoje, mais do que falar só sobre trabalhos aqui no Canadá, a gente vai também trazer algumas práticas de exercício mesmo que você pode fazer aí de onde você estiver para se sentir mais confortável em fazer uma transição de carreira, ou em conseguir um novo trabalho, ou em mudar de país e se encontrar aqui nessa sua nova vida, nesse seu novo trabalho, nessa sua nova versão de você mesmo. Eu comentei no episódio anterior e eu já vou começar logo com essa frase, porque eu acho que é exatamente isso que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em mudar de trabalho. Quando a gente muda para o Canadá, principalmente quando a gente imigra, a gente tem que ter a consciência de que, em poucos casos, a gente vem para cá com o mesmo cargo, numa empresa boa, já trabalhando na sua área. Quando a gente tem esse impulso da imigração, geralmente, a maioria dos casos, a gente vem como no meu caso, né? Que a gente busca ali uma nova forma, talvez, eu vou fazer uma transição de carreira no Canadá, então eu vou estudando e aí depois eu vejo o que eu faço. Então, quando a gente vem para cá, a gente acaba aceitando empregos que no Brasil a gente chama de subempregos. Aqui são empregos normais, né? Qualquer trabalho é trabalho. Para eles não existe essa diferença de porque é o atendente de uma cafeteria, porque é um peão de obra. Aqui trabalho é trabalho. E é tão valorizado quanto uma pessoa que trabalha numa grande empresa. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não, a gente não está dando passos para trás, né? A gente não está descendo degraus, a gente está só mudando de escada. A gente está vendo as coisas por outra perspectiva. A mesma coisa acontece, isso eu vivi isso no Brasil também, de quando a gente pensa em mudar de carreira ou mudar de emprego, a gente não quer aceitar qualquer coisa, porque a gente vê isso como um passo atrás, assim. Eu já caminhei tanto, eu já cheguei tão longe, eu já trabalhei tantos anos em tal empresa e agora eu vou aceitar qualquer coisa abaixo disso? Não, na nossa cabeça brasileira, de quem a gente realmente foi criado para o trabalho ser a coisa mais importante da nossa vida, nessa mentalidade que a gente tem, não faz sentido realmente a gente dar um passo atrás. Mas quando a gente sai dessa bolha, né, que é a mentalidade brasileira de trabalho, e a gente entra numa outra bolha, que é a mentalidade canadense de trabalho, a gente vê que o trabalho, ele é só uma ponte. Ele é uma parte e não necessariamente a maior parte. O canadense, ele vê o trabalho como só uma parte da vida que ele tem que passar, não é a prioridade dele. Ele não faz com que a vida dele seja só o trabalho. Eles priorizam muito mais a qualidade de vida fora e no trabalho, então muitas vezes eles não aceitam cargos maiores ou cargos que vão pagar mais em prol de ter uma qualidade de vida menor no trabalho, entende? Eles também, se o trabalho for exigir muito do tempo deles fora do trabalho, eles também tendem a recusar aquele emprego justamente porque eles priorizam a qualidade de vida fora do trabalho também. Então eles têm uma mentalidade muito diferente. Isso fez com que eu te mudasse também um pouco a minha mentalidade. Quando eu cheguei aqui, foi um choque para mim ver as pessoas fazendo apenas o que elas foram contratadas para fazer. E não sempre um pouco a mais, e não uma hora extra, e não necessariamente uma ajuda ali, uma ajuda aqui, porque afinal você já está ali, você pode fazer, você sabe como fazer, vamos fazer. E é por isso que geralmente, vocês podem escutar muito, o canadense gosta do jeito que o brasileiro trabalha. Óbvio,
Porque a gente faz muito mais do que a gente foi contratado para fazer. E não necessariamente a gente é pago para isso, não é mesmo? Isso tanto no Brasil quanto aqui no Canadá. Tipo, eles não vão te pagar mais só porque você tá fazendo mais. Ninguém te pediu para fazer mais. Você tá fazendo só porque você quis. No Brasil ainda pedem, né? Porque, como eu disse, a mentalidade de trabalho no Brasil é muito diferente daqui. Então, o primeiro passo para a gente entender como que a gente tem que lidar com relação ao trabalho é entender que dar um passo atrás não necessariamente significa que você está descendo, significa só que você está vendo as coisas por outra perspectiva, que pode ser: isso daqui vai ser a minha ponte para um outro lugar, e é só um atalho que eu preciso pegar para chegar aqui aonde eu quero chegar com relação ao trabalho, ou isso daqui é só o meu jeito de melhorar a minha qualidade de vida pessoal, por exemplo. Eu quero um cargo abaixo, tudo bem, eu vou receber um pouco menos, talvez eu tenha que ter ali um segundo emprego por um tempo até as coisas estabilizarem de novo, mas eu vou priorizar a minha qualidade de vida fora do trabalho. Isso pode acontecer de diversas formas, vai depender aí de quais são as suas ambições, né, os seus sonhos. O meu sempre foi ter uma qualidade de vida além do trabalho, né? Eu gosto muito do meu trabalho hoje em dia, eu acho que eu trabalho até demais, mas eu priorizo sim a minha qualidade de vida, e eu tentei fazer o possível para que as duas coisas se encaixassem, trabalhar com o que eu amo, né, que já ali me ajuda ao trabalho não ser um problema para mim, e ao mesmo tempo a minha qualidade de vida, de ter ali algum tempo livre, onde eu possa viajar, onde eu possa fazer as minhas coisas com tempo, enfim. Então, vamos manter isso em mente. Primeiro ponto do podcast de hoje: dar um passo atrás não significa que você está descendo para lugar nenhum. Significa apenas que você mudou de escada, que você está olhando os seus próprios objetivos por uma outra perspectiva. Antes de vir para o Canadá, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma empresa, né, com o meu marido, chamava JK Terapias, e a empresa estava indo super bem, porque a gente lançou a empresa, quando a gente abriu a empresa, lançou, quando a gente abriu a empresa, foi bem ali quando aconteceu a pandemia. Então todo mundo estava meio surtando, assim, com relação ao confinamento, né, de você se sentir muito sozinho, de não poder sair. Então acabou que a gente surfou uma onda ali que foi bem no timing, no timing perfeito. Não foi proposital, foi meio que sem querer que as coisas aconteceram, mas graças a Deus aconteceram. Eu dei cursos, a empresa estava indo super bem, a gente tinha um canal no YouTube que estava indo super bem, crescendo muito, muito rapidamente. Então, a gente surfou uma onda muito legal, assim. E ao mesmo tempo, o João era concursado pela prefeitura de São Bernardo, então ele trabalhava como educador físico na prefeitura de São Bernardo, ou seja, durante a pandemia ele não teve problema nenhum com relação ao trabalho dele, porque todas as aulas foram online, né, para o pessoal lá que ele dava aula, tirando as aulas de natação, que realmente não tinha muito o que fazer, mas todas as aulas de ginástica, pilates e todas as outras aulas foram em formatos online. Então ele conseguiu continuar trabalhando de casa pela prefeitura, ou seja, um emprego para o resto da vida. E a gente estava ali naquela maré, sabe? Que foi muito boa. E quando a gente decidiu vir para o Canadá, isso foi muita conversa entre eu e ele, mas o que mais chamaram a gente foi de doido. Porque aonde já se viu a gente abrir mão de um cargo público para mudar para o Canadá e começar tudo do zero? As pessoas chamaram a gente de doido, muitas vezes a gente viu, meu, por que você fez isso? Meu Deus do céu, que loucura! Mas a gente já vinha de uma conversa onde João estava frustrado profissionalmente. A educação física foi o que ele fez, mas não necessariamente era o que ele queria ter feito de faculdade. Então ele estava ali meio frustrado também com relação ao trabalho dele. Ele gostava, óbvio, ele se sentia ali feliz, mas não era aquela felicidade de é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então a gente já estava ali vendo uns cursos para ele na área de TI, que era o que ele queria fazer de verdade. A gente já estava vendo alguma coisa ali no Brasil mesmo. Ou seja, essa transição de carreira dele já estava meio que prevista para acontecer em algum momento.
fosse no Brasil, fosse em outro lugar. Já estava ali meio que no radar, a gente já sabia que ia acontecer. E aí a gente teve as conversas e decidiu que a gente ia fazer essa transição de carreira no Canadá. A gente podia ter optado pelo simples, que era ter feito a transição de carreira no Brasil? Poderia. Mas a gente decidiu fazer isso aqui no Canadá porque a gente via que aqui tinha muito mais oportunidade do que se a gente continuasse no Brasil. Mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de emprego, a gente poderia falar mais 2 idiomas, né, que era o inglês e o francês. Então a gente viu ali uma porta se abrindo que muito dificilmente iria se abrir no Brasil. Uma transição de carreira é um pouco mais desafiadora no Brasil, não impossível, mas desafiadora. Quando a gente decidiu isso, e agora vem uma parte mais prática do episódio de hoje, que é assim, quando você decide fazer uma transição de carreira, seja estando no Brasil, seja estando no Canadá, você precisa colocar alguns tópicos em mente, assim. Precisa existir um checklist para você fazer. Porque do zero, assim, do nada, tipo, acordei, quero mudar de trabalho, eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de vida, não vai ser do dia para noite. Não vai acontecer, assim, de uma hora para outra. Então você precisa achar algo que seja a sua função ponte, que é aquele trabalho que talvez não vai te dar o que você quer, mas que vai te deixar mais próximo do que você almeja, do seu objetivo final. Então, primeiro, você precisa traçar um objetivo. O que é que você quer? De verdade, assim, qual que é o seu objetivo? João, quando mudou para cá e fez a sua transição de carreira, ele começou trabalhando, descarregando, na verdade, carregando o caminhão do Dollarama. Ou seja, era um trabalho muito físico, nada a ver com o que ele queria. Mas aquilo foi o trabalho ponte para ele ir para a Decathlon, que tinha um pouco mais a ver ali com a área dele, né, que era esportes, educador físico. Então ele amava trabalhar ali carregando, ainda era como carregamento, né, de caminhão, mas mesmo assim era numa empresa de esportes, a qual ele amava de paixão, ama ainda até hoje, e ainda ali trabalhando com os utensílios de esporte, né? Então ele pegava bike, skate, patins, tudo que era produto grande era a parte dele. Eu trabalhava com, como eu disse no episódio anterior, eu também trabalhei na Decathlon, no mesmo entrepôt que ele, mas eu trabalhava com os produtos pequenos, né, que eram a roupa, sapatos, alguns patins e tal. Trabalhava mais nessa área dos produtos pequenos e o João trabalhava na área dos produtos grandes. Meio que, acho que por causa da nossa estatura também, né? Mas a questão é, esse trabalho que a gente teve aqui, o meu no Tim Hortons, na Decathlon e todos os outros que eu tive, chamados de subemprego no Brasil, a gente teve como essa função ponte, que era uma função que não era necessariamente o que a gente queria, mas ia trazer algum benefício para a gente. O benefício primeiro era conexão, né? Conhecer outras pessoas de outras áreas. Tanto que quando eu trabalhei na Decathlon, cheguei a pensar várias vezes em trabalhar muito próximo dos líderes ali das equipes para tentar me tornar uma líder um dia. Então, assim, foi uma função ponte ali naquele momento. O outro objetivo que a gente tinha era nos aproximar do idioma, o idioma mais técnico, um idioma mais de mercado de trabalho. Então, quando a gente estava ali, principalmente na Decathlon, o idioma prioritário era o francês, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Decathlon é da França. Então, a gente falava muito mais francês lá dentro do que inglês. Eu falava mais inglês porque eu ainda não tinha um francês muito bom, mas a gente ficava ali imerso no francês, porque todos os líderes falavam francês, a maioria das pessoas também falavam francês, então acabava que a gente ficava ali treinando o francês, era muito mais incisivo, assim, na nossa vida, o francês naquela época. Então, esses trabalhos que pra gente foram subtrabalhos, né, que é como a gente vê isso no Brasil, foram, na verdade, a nossa função ponte. Não era o que a gente queria, mas ia nos aproximar em alguns objetivos do que a gente queria. Então, a gente tinha ali poder treinar o idioma e a gente também tinha ali o fazer outras conexões. Bom, então temos lá a questão de criar uma função ponte. Como que você pode fazer isso se você estiver em outro lugar, assim, que não necessariamente você tenha mudado de país? É achar alguma coisa, pode ser um trabalho ali que vai te
custar 1 hora do seu dia? Existem tantos sites de freelancer, ou você vai no LinkedIn e tenta conversar com alguém que seja da área que você quer e fala assim: oi, tudo bem? Eu tô tentando fazer uma transição de carreira, eu vi o seu perfil, e o seu perfil se aproxima muito do que eu queria, eu não quero tomar muito do seu tempo, mas será que a gente pode ter uma conversa rapidinho, só para eu entender melhor o que você faz, como você faz? Queria ali ter umas 3 perguntas para te fazer, não vou tomar muito do seu tempo. E aí você tenta ali com algumas pessoas ter essa conversa. Muitas pessoas vão ser sim solícitas em te ajudar, porque as pessoas sabem, todo mundo vive as mesmas coisas. Muito provavelmente essa pessoa, se ela não fez, ela também pensa em fazer uma transição de carreira. Então, assim, sempre tem como você se conectar com pessoas de outras formas, principalmente pessoas que você não conhece, porque ali você amplia a sua visão, você amplia o seu networking e dessa forma você consegue ter ali respostas que você não vai ter se você não for atrás, né? Se você não se arriscar de alguma forma. Uma das outras coisas que a gente fez aqui, eu fiz por muito mais tempo do que o João, inclusive, são trabalhos voluntários. Trabalhos voluntários não vão te dar dinheiro, porque ele é voluntário, você se voluntaria para estar naquele lugar, ajudando daquela forma. Mas os trabalhos voluntários foram 100% a minha função ponte e a do João também. Porque através dos trabalhos voluntários, além da gente ter ali contato com o idioma inglês e francês, a gente também tinha muito mais contato com pessoas de fora. Ou seja, a gente sempre estava ali falando, porque eu tô procurando emprego, porque eu tô procurando isso, isso, isso. O meu marido trabalha com isso. Eu tenho uma amiga que faz isso. Eu tenho não sei o quê. E é ali que a gente vai conseguindo se encaixar. Sem contar que trabalhos voluntários são muito bem vistos por todas as empresas do mundo. Não importa se é no Brasil, não importa se é aqui no Canadá, trabalhos voluntários são muito bem vistos. Então, se você fizer ali 1 horinha do seu dia de trabalho voluntário para alguma empresa ou para alguém, vai ser ótimo. Primeiro, que a empresa não vai estar te pagando nada para você fazer aquilo. Segundo, que você vai estar ganhando conhecimento. Até para você ter certeza se aquilo é o que você realmente quer fazer. Porque às vezes a gente quer fazer uma transição de carreira porque a gente está frustrado na nossa área, porque a gente não tá vendo uma perspectiva de futuro. Mas e se você mudar de carreira? Você tá só frustrado porque naquela empresa você não é valorizado? Ou você tá frustrado com a sua área? Entende que existe uma diferença? Então, às vezes a gente quer fazer a transição de carreira, mas a gente precisa ali entender o porquê que a gente quer fazer isso, para as coisas serem mais fáceis depois. Então, se você faz ali um trabalho voluntário de 1 horinha por dia ou umas 2 horinhas por semana, não precisa ser por dia, já vai te ajudar ali a deixar você mais próximo do objetivo que você quer. Trabalho voluntário é muito mais fácil de se conseguir do que vocês imaginam. E eu já disse aqui alguns dos motivos. Primeiro, as pessoas não estão te pagando para você fazer aquilo. E segundo, que existem empresas qualificadas mesmo que tem ali alguns bancos de voluntários. Então, talvez seja ali realmente alguma coisa que você possa fazer em prol de conquistar algum objetivo. Não vai te trazer a parte financeira, mas vai te trazer a parte de conhecimento. E isso, muitas vezes, é mais importante. Eu fiz alguns trabalhos voluntários aqui no Canadá e fiz também alguns trabalhos voluntários no Brasil. Quando eu tinha a empresa que eu comentei com vocês, da JK Terapias, eu fiz alguns trabalhos voluntários nessa época em prol de fazer a minha empresa crescer. Então, alguns trabalhos, principalmente durante a pandemia, eu oferecia de forma gratuita para chegar ao máximo de pessoas possível e poder ajudar o máximo de pessoas possível. E dessa forma, era um marketing gratuito também, né? Porque as pessoas iam saber sobre mim, iam falar sobre mim, e eu não precisava necessariamente gastar dinheiro, apenas o meu tempo com aquelas ferramentas que eu usava ali durante esse período. O que me ajudou muito, como eu disse, a empresa estava indo super bem, mas foi ali, o trabalho voluntário foi sim uma ponte, uma função ponte para eu chegar até onde eu queria chegar. Não subestimem o trabalho voluntário. Às vezes você pode, lembra que eu falei para você falar com alguém da área que você quer migrar, enfim, ou de uma empresa para a qual você quer ir? Conversa com essa pessoa e fala assim: oi,
tudo bem? Posso acompanhar um dia do seu trabalho? Você se importa se eu acompanhar um dia do seu trabalho? Eu tô querendo fazer essa transição de carreira. Será que eu posso fazer alguma coisa com você de forma voluntária? Eu não quero nada em troca, eu quero ver. Não sei se eu puder passar umas 2 horas vendo qual é a sua função. Gente, juro, as pessoas não vão dizer não. E se disser, tudo bem, existem mais, sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo, entendeu? Então sempre você pode contar com outras pessoas. Seu idioma é uma questão para o seu futuro, porque muitos trabalhos hoje em dia, muitas empresas têm sim contato com empresas americanas, britânicas, japonesas, enfim. Se o seu trabalho exige que você tenha um idioma, um segundo idioma, né, que não seja só o português, então você também vai ter que fazer essas coisas com relação ao idioma. A imersão exatamente na linguagem do seu trabalho, você só vai conseguir se você trabalhar e conversar com pessoas da área. Não adianta nada você ter um vocabulário incrível de inglês, mas o vocabulário da sua área mesmo você não saber. Vou te dar um exemplo. Eu não acho meu inglês ruim, né? Também não é o top dos tops, mas não acho meu inglês ruim. Era um inglês onde eu conseguia me virar super bem nos meus trabalhos, na Decathlon, nas garderies, me virava super bem, conseguia entender todo mundo, conseguia me expressar de uma forma simples e clara. Nunca foi um problema, até eu começar a dar aula de Pilates. E aí que eu percebi que eu nunca tinha parado para pensar em todas as partes do corpo, porque eu nunca estudei biologia em inglês. Eu estudava assim em português, eu sei o nome de todas as funções do corpo, órgãos e tal, mas como que eu falo? Contrai seu abdômen em inglês ou em francês, né? Dependendo aí de como tá a sua aula. Como que eu falo? Quando você vai deitando, desenrolando, você precisa soltar o seu ar e quando você subir, você inspira o ar. Como que eu falo tudo isso em inglês? Eu nunca tinha parado para pensar de que eu não tinha vocabulário suficiente para fazer isso. Então eu tive que ir atrás e correr atrás e começar a assistir vídeos de Pilates em inglês, começar a conversar com o chat GPT e falar assim, chat, eu quero dar uma aula assim, assim, assado. E aí eu dava aula para o chat em inglês, gravando, eu dando aula em inglês, faço isso com o francês também para conseguir tentar ali dar uma aula em francês. Enfim, você tem que achar aí artifícios de usar o idioma a seu favor para aquela sua área específica. Não é porque você tem um inglês top que necessariamente ele serve para sua área. Então você precisa ter esse vocabulário também. E como você adquire esse vocabulário? Treinando esse vocabulário. Existem milhões de canais na internet onde você consegue conversar com pessoas de fora do Brasil. Porque, primeiro, ele não vai falar seu idioma, então você vai ter que se virar. E segundo, porque às vezes a pessoa está querendo aprender o português e você está querendo aprender o inglês, francês, japonês, whatever, espanhol, o que você quiser aprender aí. Então, dessa forma, acaba que você tem ali uma moeda de troca. Então, use desses sites a seu favor também. Gente, não adianta nada você falar para mim, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de emprego, eu não aguento mais o que eu faço, nananana, e você não tá fazendo nada. Se você não estiver fazendo absolutamente nada para sair desse lugar onde você está, é que assim, ficar só reclamando não vai te tirar do lugar. Infelizmente, eu adoraria que tirasse. Eu também acho que seria mais fácil. Eu também sofro pra caramba nessas transições de carreira. Eu troquei de carreira milhões de vezes até me encontrar de verdade no que eu quero, no que eu queria, né? Que era realmente ser professora de dança e tal. Então, assim, se você não estiver fazendo nada, dificilmente as coisas vão mudar. Então, se você pode fazer um pouquinho, eu não tô falando que tudo isso, achar uma função, ponte, conversar com alguém no LinkedIn para acompanhar um dia, e estudar um idioma, não tô falando que você precisa fazer isso agora. Tipo, você vai parar de ouvir esse podcast, vai sair procurando gente no LinkedIn, não tô dizendo isso. Mas você vai escolher uma dessas 3 coisas para começar. Se o idioma não é um problema para você, então comece fazendo uma varredura ali no seu LinkedIn, comece a procurar pessoas da área a qual você gosta, procura ali umas 10, 15 pessoas, umas 20 pessoas da sua área, dessa área que você quer migrar, e faz ali um checklist dos prós e contras das empresas que essas pessoas trabalham, das skills dessas pessoas, vê quais são ali o que elas fazem, quais se aproximam mais ou menos do que você quer fazer, e arrisca mandar uma mensagem.
uma mensagem para uma pessoa, entendeu? Faz ali um copia e cola, pede pro chat GPT te ajudar. A gente tem essa tecnologia hoje em dia, entendeu? A gente não tá mais como 10 anos atrás, que a gente tinha que ficar procurando as coisas no Google. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de ter uma inteligência artificial ali para te ajudar a criar mensagens que cativam, que fazem, né, uma coisa ali. Então você já tem um peso menos, né, você não precisa criar do zero, você pode usar ferramentas aí para te ajudar. Então, assim, dá um passo, entendeu? Você não precisa subir 30 degraus de uma vez, você pode subir meio. Você pode dar o impulso de subir e nem subir. É só o impulso, entendeu? Vai procurar um trabalho voluntário. Tenta conversar com alguém, pergunta se você pode fazer algum trabalho voluntário junto com essa pessoa. Você quer ir para a área de arte, por exemplo? Para essa área artística? Recomendo, viu? Não abra mão dos seus sonhos porque as pessoas disseram que não vale a pena. Você quer ir para essa área mais artística? Então vai, procura alguém que já trabalha nessa área e pede para fazer um voluntário com essa pessoa. Fala, olha, eu tenho esse dia livre aqui, será que eu posso acompanhar o seu trabalho? E eu fico lá, sei lá, servindo café para as pessoas. Eu fico limpando o chão. Tanto faz o que você vai fazer, porque isso é o que eu chamo de função ponte. Não é o que você quer, mas vai te aproximar do seu objetivo. Ninguém quis vir aqui para o Canadá e ficar cuidando de criança, limpando o cocô e vômito de criança. Ninguém quis fazer isso. Algumas pessoas quiseram, realmente. Algumas pessoas tinham isso em mente, era um sonho para elas. No caso da maioria das pessoas, não é isso que a gente quer, não é ficar carregando caixa pesada em depósito, não é isso que a gente quer, mas é o que aproximou a gente do que a gente faz hoje. Hoje eu consigo trabalhar com o que eu amo. Hoje, João tem o trabalho dos sonhos de, não vou dizer todos, porque a gente não pode generalizar, mas vou dizer da maioria dos homens. Ele trabalha jogando videogame. O trabalho dele é traduzir, não é traduzir, né? É corrigir a tradução feita do inglês, né? Do jogo em inglês para o português. É isso, esse é o trabalho dele. Ele tem que jogar o jogo e ver se a tradução foi feita da forma correta, se tá ali fazendo um match com o que o jogo tá dizendo, se não tem nenhuma quebra de palavras, se a palavra tá cabendo dentro da estética do jogo. E é isso, o trabalho dele é jogar videogame o dia inteiro. Hoje ele tem um trabalho que ainda assim não era exatamente o que ele queria com relação ao TI, mas que é a função ponte. Ele já trabalha com programação dentro da empresa, porque ele consegue fazer algumas programações lá para ajudar a otimizar o trabalho, porque a empresa permite que ele faça isso porque ele pediu para fazer isso. Ele trabalha com o que ele gosta, que é jogar videogame, e ele tem o trabalho que toda vez que a gente fala, João trabalha como game tester, as pessoas falam, meu Deus, é o trabalho dos meus sonhos. Ou seja, tudo isso que eu tô dizendo, a gente fez na prática aqui. E eu acho assim que é uma coisa que funciona, não, talvez não a curto prazo, talvez um pouquinho de longo prazo, médio e longo prazo, mas tudo depende do esforço que você vai colocar nisso. Como eu disse, é difícil a gente se mexer e tentar sair do lugar, porque a zona de conforto, ela é confortável, ela é gostosa. Eu amo uma zoninha de conforto, mas nada de bom acontece ali. Nada de novo vai acontecer ali se você ficar nessa zona de conforto. E aí, não adianta também você só reclamar. Eu quero sair dessa empresa, eu quero sair desse trabalho, eu não aguento mais isso, não, 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 não. Mas o que você está fazendo para mudar? Essa é a questão. Você não precisa sair do Brasil e vir para o Canadá. Mas se isso for te ajudar, por que não? Por que não colocar em pauta? Se só conversar com pessoas da área que você quer no LinkedIn vai te aproximar, ou pelo menos te causar aquele quentinho no coração, por que não? Não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Você não está trocando de emprego, você não está abrindo mão do seu salário, você não está fazendo nada. Você está conversando com uma pessoa da sua área. Fazer um trabalho voluntário, o máximo que vai te causar é que você vai ter menos tempo livre no seu dia ou na sua semana, dependendo de como você for fazer esse voluntário. Mas só vai te aproximar de um objetivo. Não vai te fazer perder absolutamente nada. Vai te fazer ganhar. Vai te fazer ganhar conhecimento, vai te fazer ganhar um currículo melhor, vai te fazer ganhar muitas outras coisas. Então, assim, tenta ali entender qual é o seu objetivo. Tira um tempinho para refletir. Fecha os olhinhos, sabe? Dá uma respirada.
põe um incenso ali, se você for da área mais mística. Tenta traçar qual é o seu objetivo. Se você não conseguir traçar um objetivo, tá tudo bem também. Você não precisa, mas você pode sim dar uns passos, como por exemplo, conversar com pessoas de fora, né? Com pessoas fora da sua área, pessoas de possíveis áreas, não precisa nem ser uma só. Tipo, eu gosto de jogar videogame, mas eu também gosto de, sei lá, teatro, mas eu também gosto de, não sei, programação. Enfim, vou conversar com uma pessoa de cada área e ver o que ela tem a dizer sobre isso, como que foi para ela, o que ela fez para estar ali, enfim. Existem milhões de formas. Se você precisa de um curso profissionalizante, hoje em dia, com a internet, a gente tem milhões de cursos à nossa disposição. Muitos deles não são tão caros assim. A gente tem o chat, né, as inteligências artificiais, não só o chat GPT, mas outras, que também podem ajudar nesse quesito de ganhar conhecimento da área, mas não vá conversar apenas com o chat GPT sobre uma transição de carreira. Ele não vai saber te dizer tudo e ele não vai saber te dar essa visão mais prática da coisa, que só uma pessoa que trabalha na área conseguiria fazer por você. Então, fica aí a dica de hoje. A reflexão de hoje é essa: você vai achar um objetivo e você vai achar ali a sua função ponte, que é o que pode te aproximar, talvez uma função com um cargo mais abaixo, talvez recebendo um pouquinho menos no começo, mas vai te aproximar desse objetivo, seja um trabalho voluntário, seja o que for, conversar com alguém no LinkedIn. Faz essa lista de pessoas, que não precisa ser de uma área só, de várias áreas da qual você quer migrar e quer fazer um contato ali. Procura essa lista de pessoas e manda uma mensagem: oi, sumido. Entendeu? Faz ali um textinho bonitinho, manda uma mensagem, trabalha o seu currículo. Então você tem aí algumas tarefas para fazer dessa vez. Vamos resumir de novo. Você vai traçar o seu objetivo, achar essa função ponte, vai conversar com uma pessoa pelo menos no LinkedIn, uma mensagem, e se essa pessoa não te responder, você manda para outra. E depois você vai achar ali o que é que você realmente quer fazer. E começar a dar passos mais incisivos atrás desse seu objetivo que você traçou ali no primeiro ponto. E você vai ver que as coisas vão ser mais fáceis a partir do momento que você começar a se movimentar atrás desse grande objetivo final. Então, assim, o principal ponto, em resumo de tudo isso, é: comece a se mover. Movimente-se atrás do que você realmente quer. Se o seu sonho é sair do Brasil, movimente-se para sair do Brasil. Se seu sonho é só mudar de emprego, ou só mudar de empresa, na verdade, movimente-se para sair dessa empresa. O seu sonho é só fazer uma transição de carreira, não é que é só, né? Estou minimizando também, mas movimente-se para fazer uma transição de carreira. Então aqui você tem alguns objetivos já, você tem ali umas tarefas para fazer. Você pode salvar esse episódio para ir lembrando, né, com o tempo, as coisas que são importantes para você fazer essa transição, e aí reouvindo durante ali no próximo mês, nas próximas semanas, para lembrar o que é que você precisava fazer, porque hoje você vai dar só um mini passo, um micro passinho ali para frente. Começar a se movimentar, começar a subir esse degrau dessa nova escada ali que você criou para sua vida, certo? Então hoje a gente vai encerrar por aqui, que eu já dei bastante tarefa para vocês. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio. E muito obrigada por terem ouvido mais uma página do meu diário aqui comigo. E a gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Um beijo!